A gente estava na segunda conferência, aí vamos fazer uma pequena retrospectiva. A segunda conferência, ele começa a falar, primeiro ele começa a falar da psicologia, né? Que a psicologia é importante na educação, né? Mas que muitos. Oi, quem está chegando, por favor, feche o microfone. Mas que os psicólogos não sabem explicar o que ele chama de representação mental e de vontade. São as duas coisas de que ele trata. Ele começa falando nesse capítulo. E aí, nessa conferência. E ele fala que a representação mental é movimento de imagens, né? Mas aí ele fala, ele faz um diagrama, né? Que não sai aqui nesse livro do PDF, e eu reproduzi aqui, vou reproduzir, eu fiz um desenhinho aqui, que é do desenho que tem lá. Eu acabei fazendo meio um pouco centralizado, mas a ideia é essa, tem um quadrado ali, e um retângulo que ele coloca, e do lado esquerdo ele coloca representação mental e imagem, do outro lado vontade e germe, né? Então ele fala, ele representa que aqui, dentro desse retângulo, aqui é o nascimento e aqui é a morte, é o caminho, né, do desenvolvimento do homem, né? Aqui entre o nascimento e a morte, que a representação mental, ela está antes do nascimento. Lembra que ele falou que a tarefa do professor é dar continuidade no que o mundo espiritual vem vindo, né? Então, a gente tem que considerar essa representação mental. E a vontade, ele fala que está depois da morte, né? E é isso que ele vai explicar no texto. Depois disso, eu vou reler essa parte aqui, de imediato, essa parte pequena aqui essa primeira parte a gente já leu, eu vou reler e entrar onde a gente vai, né, o que a gente vai ler hoje. Então, devem ainda imaginar que é da região pré-natal que o representar reflete continuamente, sendo refletido de volta pela própria entidade humana. Desta maneira, é por meio da reflexão pela corporalidade da atividade exercida no mundo espiritual antes do nascimento ou antes da concepção que se vivencia o ter representações. Para quem realmente sabe discernir, o próprio representar constitui uma prova da existência pré-natal por ser a imagem dessa existência. Então, quando ele coloca, eu mudei aqui, está aparecendo o diagrama novamente? Ou ainda está no texto? Está Vocês só estão... no seu desenho. Tá no Não está no desenho. texto, não. Então, aí você vê que ele fala, isso aqui que ele fala, né? Não voltou para o texto? Ah, entendi. Tá bom. Não. Então, eu vou. Tem que pôr new chair quando vai mudar. Bom, mas então eu vou, já que está no desenho, vou mostrar lá no desenho, depois eu volto para o texto. Então, que ele está falando, né? É por meio da reflexão pela corporalidade da atividade exercida no mundo espiritual antes do nascimento ou antes da concepção que se vivencia o ter representações. Então, é isso que ele está falando, que aqui, antes do nascimento, né? Tem essas representações mentais, e ele diz mesmo que o ter representações mentais é que realmente, né, constitui uma prova da existência pré-natal, né, porque é antes do nascimento que tem as representações mentais. O que ele quer dizer é que, assim, antes, tudo que a gente pensa, tudo que a gente representa mentalmente nesta vida, a gente desenvolveu durante no mundo espiritual antes do nascimento, entre a morte e o novo nascimento, né? Bom, agora eu vou pôr o texto, peraí.
Então, eu quis expor isto de início, voltaremos a este assunto com as explicações de fato, para chamar a sua atenção à evidência de que, dessa maneira, saímos das meras explicações verbais encontráveis nos compêndios de psicologia e pedagogia, e de que chegamos a uma real compreensão do que é a atividade representativa, aprendendo que, ao representar, refletimos a atividade exercida pela alma no mundo puramente espiritual antes do nascimento ou da concepção. Nenhuma outra maneira de se definir a representação serve para nada, pois não proporciona uma real ideia do que é essa representação para nós. Passemos agora a indagar da mesma forma a respeito da vontade. Então, agora ele vai passar da representação mental, vai falar da vontade, e é isso que a gente começa a ler, que a gente já leu na semana passada. Para a consciência comum, a vontade é, de fato, algo extraordinariamente enigmático. É um problema para os psicólogos simplesmente pelo fato de se lhes apresentar como algo muito real, mas, no fundo, carecendo de verdadeiro conteúdo. Com efeito, se os senhores consultarem os psicólogos para saber que conteúdo atribuem à vontade, sempre obterão a resposta de que tal conteúdo provém de uma representação. A rigor, por si só, a vontade não possui um autêntico conteúdo. Sendo assim, não existem definições para a vontade. Essas definições são bem difíceis neste caso, porque a vontade carece de conteúdo. Mas o que é ela, afinal? Nada senão já o germe daquilo que, após a morte, será em nós uma realidade anímico-espiritual. Vou voltar lá para o desenhinho, né? Que ele está falando isso, é o germe do que vai ser depois, né? Pós-morte, né? Saindo, nascimento, morte, então a vontade ela está nesse futuro aqui, né? Voltando ao texto. Portanto, se os senhores imaginarem o que de nós, após a morte, se tornará realidade anímico-espiritual, e se o imaginarem como germe em nós, terão chegado ao conceito da vontade. Em nosso desenho, o curso da vida acaba com a morte e a vontade a transcende. Esse desenho aqui, então, tá vendo? Então, o curso da vida acaba com a morte e a vontade transcende, a vontade fica depois da morte. Ele vai explicar mais isso. Deixa eu voltar para o texto. Temos, pois, de imaginar o seguinte: de um lado, a representação mental, que devemos encarar como uma imagem da vida pré-natal. De outro, a vontade, que devemos considerar como o germe de uma vida posterior. Peço focalizar bem claramente a diferença entre germe e imagem. Com efeito, o germe é algo suprarreal e uma imagem é algo infrarreal. Um germe só terá realidade mais tarde, contendo, pois, a predisposição para o real vindouro, de maneira que a vontade é, de fato, de natureza espiritual. Isso foi pressentido por Schopenhauer, embora ele não houvesse naturalmente chegado ao conhecimento de que a vontade é o germe do anímico espiritual, tal como este desabrocha depois da morte no mundo do espírito. Bom, eu não tenho conhecimento do Schopenhauer, então eu vou acreditar no que ele fala. De certa forma, dividimos, portanto, a vida anímica humana em duas regiões, a da representação pictórica e a da vontade germinal. Entre a imagem e o germe há um limite, a existência do próprio homem físico, o qual, espelhando o contexto pré-natal, produz as imagens da representação e não permite a expansão da vontade, mantendo-a como germe, como um simples embrião.
Por meio de que forças devemos perguntar ocorre isso, afinal? Então, vou voltar ao desenho, né, que ele está falando. A vida anímica em duas regiões. Cadê? Né? A vida anímica em duas regiões, que é a representação mental e a vontade, né? E aí ele diz que aí há um limite, né, que é onde passa o homem físico, que é justamente a existência do plano físico aqui, que é do nascimento até a morte. Aí, continuando. Devemos ter consciência de que no ser humano devem existir certas forças que provocam a reflexão da realidade pré-natal e a conservação em estado germinal da realidade pós-morte. E aqui chegamos aos mais importantes conceitos psicológicos dos fatos que constituem o espelhamento daquilo que os senhores já conhecem do livro Teosofia. Teosofia é um livro que ele escreveu quer dizer, é um livro do Steiner, né? Ele está citando antipatia e simpatia. Agora, essas palavras, elas não têm a conotação idêntica ao que a gente conhece como antipatia e simpatia. O que ele quer dizer com isso é que a antipatia é como se fosse uma coisa que você afasta, né? Que você não se distancia. E a simpatia é aquilo que você mais se aproxima, você quer estar mais próximo, né? E, 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 e quer se aproximar, né? Bom, perdi. Simpatia, antipatia, cadê? Por não mais podemos permanecer no mundo espiritual, somos transferidos para o mundo físico. Transportados a este último, mundo físico, desenvolvemos antipatia contra tudo que é espiritual. De modo que refletimos a realidade espiritual pré-natal numa antipatia que nos é inconsciente, quer dizer, como se a gente se afastasse do mundo espiritual, né? Mas de uma maneira inconsciente. Então, trazemos em nós a força dessa antipatia e, por seu intermédio, transformamos o elemento pré-natal em mera imagem de representação. E com aquilo que, como realidade volitiva, né, a realidade da vontade, irradia da vida após a morte para a nossa existência, nós nos ligamos em simpatia, quer dizer, a gente se atrai por aquilo que vai vir depois da morte. Né? De nenhuma delas, simpatia e antipatia, temos diretamente consciência, mas ambas vivem inconscientemente em nós e constituem o nosso sentir, que continuamente se compõe de um ritmo de alternância entre simpatia e antipatia. Então, vou voltar ao desenho aqui, né? Não, peraí, ele fala que então tem, né, a gente vai ter uma antipatia com relação a essas representações mentais, esse mundo espiritual anterior, e vai ter uma simpatia, né, por essa vontade que vem depois. Mas que isso é inconsciente, mas que a gente circula de um para o outro, e no meio é onde está justamente o sentir. É o que eu consigo escrever aqui. O sentir. Não dá para escrever aqui. Deixa. Vamos ver aqui. Sentir. E essa caneta é muito grossa. Sentir. Valquíria, Oi, Valquíria, fala. então, assim, essa simpatia, essa antipatia não tem nada a ver com o sentido da palavra que a gente conhece, né? Ele Não, está não. falando, É uma é, forma de que você se atrai ou se afasta, né? E
E isso é onde está o É inconscientemente, inconsciente. é quando, por exemplo, será que é isso? É quando você não sabe por que aquilo te agrada ou desagrada, é isso? Não, é uma coisa. Ó, eu vou, ó, assim, guarda Não a é, sua não é pergunta, por eu vou isso, não é avançar por um aí, não. pouco mais, eu vou avançar um pouco mais e depois a gente volta nisso, tá? Guarda a sua pergunta, porque assim, porque tem o que é essa vontade, ele vai explicar melhor, né? Ó, É que, é que o é porque sentir agora está ele no chega, meio disso, né? o sentir, o ritmo, né? O ritmo justamente porque você vai e volta, antipatia e simpatia, né? Você tem esse balanço, né? Por isso que faz o ritmo. E aí ele continua aqui, ó, desenvolvemos em nós a vida dos sentimentos, que é uma alternância contínua, sístole e diástole, entre simpatia e antipatia. Essa alternância está entre nós. A antipatia, que tende para um lado, transforma continuamente nossa vida anímica num agente de representações, quer dizer, essa antipatia ela transforma a gente, né, transforma a vida anímica num agente de representações, que é aquele lado antes do nascimento. E a simpatia, tendendo para o outro lado, transforma-nos a vida anímica naquilo que conhecemos como nossa vontade ativa, na conservação embrionária da realidade espiritual pós-morte. Aqui os senhores chegam à real compreensão da vida anímico-espiritual. Nós criamos o germe da vida anímica com um ritmo de simpatia e antipatia. Deixa eu fazer aqui um novo desenho, que é alguma coisa mais ou menos assim. Deixa eu pegar aqui. Ó, uma coisa que vai e volta, vai assim, antipatia, simpatia, antipatia, simpatia. E isso faz um ritmo. Aqui no meio, né, é onde está o sentir. Aqui você vê quando ele fala das representações mentais, ele não usa essa expressão, mas ele está falando do pensar, né? As representações mentais. Deixa eu apagar isso aqui, ficou feio. Vou pegar uma caneta mais fina. Isso aqui. Aqui ele está falando do pensar, né? Aqui, quando ele fala da vontade, o que que é a vontade? É o querer. E aqui no meio está o sentir, que caminha circulando entre o pensar e o querer, né? E esse pensar, essa representação mental, ela está antes do nascimento e o querer está após o nascimento. Eu vou falar aqui uma coisa que ele não diz aqui, mas somando com todas as coisas que ele diz normalmente nas palestras, o que ele diz é assim, ó, o querer, o que é o pensar e o sentir querer? Eu vou descompartilhar um pouco agora para vocês olharem para mim, para eu gesticular. Que é, ah, então, o pensar está aqui, né? O sentir está aqui, e o querer está nos membros e no metabolismo. Então, o pensar, as representações mentais, quer dizer, aquilo que a gente pensa, ele vem lá do passado, é antes do mundo espiritual. Os pensamentos estão todos prontos, a gente vai trazer eles para cá, mas os pensamentos eles já existem. E a vontade, aquilo que você faz com a mão, com os pés, com o metabólico motor, é o que dá o que é a vontade. E você não tem essa consciência do que é vontade, né? E aí ele fala uma coisa que é bem interessante. O que você faz com a mão, com os membros, é o que vai ser o seu pensar na outra vida. E é por essas e outras que a gente ensina trabalhos manuais para as crianças, né? Faz as crianças fazer, né, terem habilidades com as mãos de fazerem o bem para os outros. Você vai fazer um objeto para dar de presente, um agasalho para alguém, uma meia, né, para algum ser humano, aquilo que você faz com a mão, né, você vai ser o seu pensar na outra vida.
Então, e aí dentro disso, desse pensar e desse querer, tem o sentir. Porque se você pensa e executa sem sentir, sem passar pelo coração, você tá, né, é aquela coisa fria, aquela coisa sem sentido, literalmente, sem sentir, né? É por isso que todo trabalho dentro da pedagogia Waldorf, ele tem um sentido, porque você tem que sentir, ele passa pelo sentir, pelo sentimento. Ficou um pouco mais claro agora, Rosemary? Tá? É isso por isso que eu falei, espera um Sim, pouquinho, deixa eu sim, ler um pouco contribuiu. mais, né? Tá, vou voltar a compartilhar agora a tela 10 minutos para acabar, tá? A gente volta no mesmo link. Bom, eu vou até reler agora esse último parágrafo. Desenvolvemos em nós a vida dos sentimentos, que é uma alternância contínua, sístole e diástole, entre simpatia e antipatia. Essa alternância está sempre em nós. A antipatia, que tende para um lado, transforma continuamente nossa vida anímica num agente de representações. A simpatia, tendendo ao outro lado, transforma-nos, a vida anímica, naquilo que conhecemos como nossa vontade ativa, na conservação embrionária da realidade espiritual pós-morte. Aqui os senhores chegam à real compreensão da vida anímico-espiritual. Nós criamos o germe da vida anímica como um ritmo de simpatia e antipatia. Ah, e aí vai ter outro desenho. Ah, meu Deus, eu não trouxe meu livro. Espera um pouquinho, deixa eu dar um grito aqui para o Celso pegar para mim. Deixa eu parar meu. Porque ele não tem no livro do. Ele não tem os diagramas no PDF, os desenhos. Então, eu preciso mostrar o desenho daqui, do livro mesmo. Aí é esse outro desenho que ele tem aqui, ó. Que, na verdade, ele complementa aquele lá, tá? Eu vou depois complementar ele. Dá para ver aí? Que é aquele, né, que você está vendo. Aqui é a representação mental, a vontade, é isso mesmo, mas ele vai completar aqui com a simpatia e antipatia. Eu vou desenhar lá também. Então, vamos ver aqui. Então, ora, o que refletimos na antipatia? Refletimos toda a vida, todo o mundo que percorremos antes do nascimento, ou, mais exatamente, antes da concepção. Isso possui essencialmente um caráter cognitivo. Devemos, pois, nossa cognição à irradiação de nossa vida pré-natal. E essa cognição que existia em escala bem maior antes do nascimento ou da concepção é apagada e reduzida à imagem. Podemos, portanto, dizer que esse conhecimento, ao enfrentar a antipatia, é esmaecido em imagem da representação. Deixa eu fazer o desenho agora. Deixa eu apagar esse sentido que eu pus aqui. E vou desenhar essa caneta aqui. Então, ele põe aqui, ó, aqui no meio, ele põe, ele separa, e aqui ele escreve antipatia. Como é que eu faço aqui? Eu vou pôr só um abreviado aqui, ó, antipatia, tá? E aqui vou pôr simpatia.
simpatia. Tá? E aí, vamos ver lá. Então, o que refletimos na antipatia? Refletimos toda a vida, todo mundo que percorremos antes do nascimento, né? Antes do nascimento aqui, todo que percorremos antes do nascimento, ou mais exatamente antes da concepção. Isso possui essencialmente um caráter cognitivo. Devemos, pois, nossa cognição à irradiação da nossa vida pré-natal. Quer dizer, a cognição vem, a irradiação disso aqui que a gente viveu, que vem para essa vida. Ela irradia para essa vida, né? E essa cognição que existia em escala bem maior antes do nascimento, da concepção, é apagada e reduzida à imagem. Podemos, portanto, dizer que esse conhecimento, ao enfrentar a antipatia, é esmaecido em imagem da representação. Quer dizer, é como se a gente conhecesse muito mais coisa no mundo espiritual, mas aqui é apagado pela antipatia. E fica, ele é como que esmaecido e se torna uma imagem, né? Se a antipatia se torna bastante forte, algo bem especial acontece. Com efeito, não poderíamos formar representações em nossa vida normal, após o nascimento, se não o Eu fizéssemos queria ainda põe um ao texto. texto. Obrigada. Me lembra, porque isso, como eu mudo aqui, eu preciso recompartilhar. Então, vou ler de novo. Falta 2 minutos, né? 1 minuto. Tá, a gente volta no mesmo nível. Tá, então, vamos derrubar esse e começar de novo, porque vai começar um parágrafo, né? É. Então, eu derrubo esse e começo de novo. Stop share. Pronto. Mesmo link, tá?